A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Irmãos, estamos aqui reunidos para uma entrevista. E essa entrevista, ela tem um assunto muito especial. É um assunto que sempre que tem lista de intercessão nas igrejas, tem um item que se chama obra no exterior, oração pela obra no exterior. Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje aqui, com o pastor Alexandre Gueiros. Pastor Alexandre Gueiros é vice-presidente da Igreja Cristã Maranata e responsável pela obra no exterior. Mas hoje nós vamos falar mais especificamente sobre as igrejas e a obra nas igrejas de língua russa. Vimos que no ano passado foi um ano de grande colheita. Mas como a obra do Senhor começou nos países de língua russa? Muito obrigado, pastor Edson. A obra naquela região começou com a minha designação para substituir o embaixador do Brasil na Ucrânia, que entrava de férias. Foi então que eu comecei a frequentar uma igreja pentecostal da capital da Ucrânia, Kiev, e a testemunhar da obra ao pastor daquela igreja, o pastor Vladimir, que viria a aceitar a obra e a implantá-la na sua igreja. Quando eu trabalhava naquela época na Ucrânia, resolvi passar um fim de semana em Moscou, na Rússia, e orei para que o Senhor me desse a oportunidade de testemunhar da obra que o Espírito Santo realiza em nosso meio, ali naquela capital. E o Senhor me atendeu. Naquele fim de semana eu conheci um jovem que estudava em um seminário pentecostal, que é o nosso atual pastor Samir, que pastoreia hoje uma das nossas igrejas nos Estados Unidos, na região de Boston. E o Samir foi tocado pelo testemunho que eu lhe dei sobre a obra do Espírito entre nós e decidiu vir ao Brasil. O mesmo aconteceu com o pastor Vladimir, da Ucrânia. Teve um encontro com o Vladimir. Como a obra se espalhou pela Ucrânia e se estendeu para outros países de língua russa? Bem, depois da viagem do Vladimir e do Samir ao Brasil, eles começaram a testemunhar da obra aos seus colegas de seminário, aos pastores, seus conhecidos, e esses passaram a vir ao Brasil. E também nós fomos convidados para realizar seminários, tanto na Rússia como na Ucrânia. Maravilha. Nesses seminários nós compartilhávamos
as doutrinas que temos aprendido do Senhor, sobretudo o clamor pelo sangue, a palavra revelada, a igreja como corpo de Cristo e a consulta à palavra. Assim, qual foram os aspectos da obra que mais impressionaram e atraíram os pastores russos que começaram a aceitar a obra? De início, esses pastores foram atraídos principalmente pelos nossos testemunhos de como o Espírito Santo atuava em nosso meio, da mesma forma que o Espírito Santo havia operado na chamada igreja primitiva. Eles foram muito tocados pela manifestação dos dons espirituais nas nossas igrejas, pois entre eles, embora suas igrejas fossem pentecostais, os dons espirituais haviam se tornado raros e eles não sabiam como usar os dons com discernimento, com sabedoria e com segurança. Esses pastores também foram tocados pela manifestação dos 5 ministérios em nosso meio, conforme lemos em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E essa operação dos dons espirituais na igreja e a comunhão que existe entre os servos usados no ministério da palavra também os tocaram. Mas eles também ficaram impressionados com a nossa experiência de vivermos unidos espiritualmente, em um só corpo, o corpo de Cristo. Mas certamente nesses países não existia e não existe, não sei se já existe, essa unidade espiritual que nós temos na obra, né? Essa comunhão dos pastores, essa unidade. Se assim é, por qual razão acontece isso? Nesses cerca de 15 países em que há igrejas de língua russa, nos quais nós atuamos, nunca encontramos uma denominação ou uma convenção ou uma federação de igrejas onde existe esta comunhão espiritual entre os pastores, entre aqueles que têm ministérios. Como a comunhão que nós temos na obra do Espírito. Entre eles havia apenas uma comunhão administrativa ou social, podemos dizer. E a razão disso me parece muito clara. É a inexistência do governo do cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. São igrejas que desconhecem o governo do Espírito. Eles não compreendem a necessidade de ouvir o que o cabeça, o Senhor Jesus, tem a dizer. Eles não entendem a necessidade de estarmos ouvindo aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer da parte do Senhor Jesus. Eles desconhecem que o Senhor quer revelar o seu projeto para a edificação da igreja. E todos nós temos a experiência de que nossas igrejas, nossos pastores, nosso conselho presbiteral, por exemplo, em tudo consultam o Senhor. E não somente consultam, mas ouvem e atendem aquilo que o Senhor nos orienta. Podemos ter, às vezes, diferentes opiniões sobre qualquer assunto, mas quando o Espírito Santo revela a vontade do Senhor Jesus, pelos dons espirituais, surge a unidade e obedecemos aquilo que o Senhor nos revela. Em outras palavras, a unidade que há em nosso meio, isso nós explicamos para eles. É o resultado de nós ouvirmos o que o Espírito Santo fala à igreja. E esse resultado, essa união alcançamos porque, antes de mais nada, há unidade de doutrina entre nós. O Espírito Santo nos tem guiado em toda a verdade, como está escrito. O Senhor Jesus mesmo disse sobre ovelhas que estariam dispersas. Ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Pastor, nós vemos que em alguns deles tem mudado um pouco isso, né? A gente vê assim uma alegria pela doutrina, pela obra. E sobre que o pastor trouxe alguns testemunhos
para nos apresentar de alguns pastores lá dessa região de língua russa. O pastor tem alguns testemunhos? Certamente, poderíamos ouvir alguns testemunhos, talvez começando com o testemunho do pastor Vladislav Nikolaev, de Moscou, Rússia. E ele poderia falar sobre o seu entendimento a respeito da origem da obra e a origem das doutrinas que temos vivido. Работа Божия пришла не от человека, она рождена из вечности. Оставила большой отпечаток в наших сердцах действительно в это последнее время. Совершает очи свою доктрину открытым Духом Святым. Он призвал нас, рабочий Дух Святой, чтобы мы слышали Его голос и исполняли Его Слово. Для этого Он дал нам доктрину, кровь, как прообраз Духа Святого в теле. Слово, живое открытое Слово для спасения. Тело, где Церковь может жить под главой и управлением Иисуса Христа, Господа и Спасителя нашего. Это великое благословение для нас. Да благословит нас Господь быть приготовленным к славному дню пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Poderíamos ouvir agora outro testemunho, o pastor do Quirguistão. Esse pastor já teve aqui alguns seminários aqui no Manaim de Domingos Martins e parece que tem um testemunho dele aí atual, né? É verdade, pastor Edson. O pastor Alexander Loshakov, ele tem um testemunho que nos deu recentemente, há poucos dias, sobre os efeitos da obra do Espírito em sua vida. Приветствую, дорогие братья и сестры. Мир Божий вам, вашему служению. Хочу сказать о том, что для меня является действием и работой Духа Святого лично в моей жизни, индивидуально. Я считаю и верю всем сердцем, что работа Духа Святого, она многогранна, многосторонняя. Он делает очень много прекрасного и благословенного в нашей жизни, помогая нам как снаружи, так и снутри. Но самое главное в том, что я рассматриваю в работе Духа Святого, это действие, когда Он преображает меня, мой характер, мою личность и делает меня похожим на Господа Иисуса Христа. Я верю, что это Его основная задача. Благословляю вас, Господь, да поможет вам в вашей жизни. Мир вам. Pastor Alexandre, como tem sido a obra na Rússia? Nós vemos que tem em seminários, vêm às vezes 10, 15 pastores aqui ao mesmo tempo, ficam uma semana aqui conosco, participando de reuniões, mas como esses pastores, eles têm aceitado a obra? Como eles estão vivendo a obra do Senhor? Eu poderia dizer, primeiramente, que eles têm assimilado a nossa doutrina e logo sentem a necessidade de testemunharem da obra e da nossa doutrina para outros pastores e igrejas dos seus países. Por exemplo, nós poderemos ouvir agora o pastor Andrei Yatluk, de lá do Cazaquistão, que tem sido muito usado em seminários que eles, pastores de língua russa, realizam naqueles vários países para difundir as doutrinas da obra. Então eles não dependem só dos pastores daqui, eles mesmos já estão fazendo seminários com as aulas que têm aprendido aqui. Exatamente. E às vezes, em alguns desses seminários, eles convidam algum membro do nosso conselho para dar uma dessas aulas. Amém. Vamos ver esse testemunho agora, então? В городе Москва, в Чехове, Россия, провести семинар с 5 по 14 мая. Также в Казахстане, в Актау, мы совершили семинар с 18 по 20 августа. И в Узбекистане, город Ташкент, Янгиюль, Черчик, Джизак, Самарканд, город Нукус, Бухара, Кегели, Кунград, город Канакер. С 23 ноября по 5 декабря мы могли делиться на темы о силе в крови Иисуса Христа, Церковь тела Христова, Иисус Господь, глава Церкви, дары Духа Святого, крещение Святым Духом и многие другие доктринальные темы. Glória a Deus. Pastor Alexandre,
Ouvi dizer que o entendimento da obra tem operado uma verdadeira satisfação espiritual a esses pastores. Isso tem acontecido? Certamente, pastor Edson, isso tem ocorrido. Por exemplo, o bispo Alexander Gulko, no seu testemunho, falou a esse respeito. Poderíamos ouvi-lo. Ele é um coordenador regional de pastores numa região de Belarus, um país também de língua russa. E ele enfatiza a direção do Espírito Santo em sua vida. Podemos ouvir o seu testemunho. Самое важное для меня в работе Духа Святого заключается в том, что ты понимаешь, что это не твой путь, что это не твоя работа, но что это работа Духа Святого. Что ты не просто пролаживаешь путь в соответствии с своим разумом, своим пониманием, но ты ясно понимаешь, что тебя направляет и ведет Дух Святой. Именно это дает настоящее удовлетворение и настоящую радость и является настоящим служением Богу. Слава Богу! Glória a Deus, aí o testemunho do pastor. Seria interessante nós ouvirmos mais um testemunho, agora sobre os temas que são usados nos seminários lá na Rússia. Muito bem, certamente, pastor Edson. Sobre esse assunto podemos ouvir o pastor Igor Lyashevsky, da cidade de Samara, на Русі. Мир Божий, дорогие братья! В этом году Господь благословил нас, и мы провели несколько семинаров. В начале года у нас был семинар в Самаре, также провели семинар в Казахстане, встречались в городе Актау, затем в Сочи был семинар. Летом или осенью мы уже были в Агрызе, это Татария, Удмуртия, и Господь благословил нас в этих семинарах. Основными темами были это кровь, тело Христово, дары Духа Святого и евангелизация. Мы благодарны Богу за Его труд, который Он совершает в нашей стране. Amém. Glória a Deus. Louvado é o Senhor. Nós já estamos vendo nos testemunhos que a fé é a mesma, o Senhor é o mesmo, o tipo de entendimento tem sido o mesmo. Nós poderíamos ouvir mais testemunhos, a esse respeito, de como eles vivem a obra e que vivem uma experiência muito semelhante, muito igual, podemos dizer, à nossa, né, pastor? Exatamente. Não, isso é resultado deles entenderem praticadas as mesmas doutrinas que nós vivemos aqui no Brasil. E é sobre essas doutrinas que eles testemunham, são essas as doutrinas que eles ensinam nos seminários que realizam em várias localidades, não somente da Rússia, mas de outros países vizinhos. O pastor Evgeny Gorbov, do Tataristão, que é uma região da Rússia, poderia testemunhar a esse respeito. Vamos ouvir o vídeo que ele gravou. Мир Божий, дорогие братья и сестры, мы радуемся тому, что Господь совершил в этом году в нашем совместном служении с братьями и сестрами и в церквах СНГ и бывшего Советского Союза. В теле происходила интенсивная работа. Мы проводили совместные служения, совместные семинары практически каждый месяц. Я посмотрел, за этот год мы провели 7 совместных семинаров. На этих семинарах собирались церкви из СНГ. Мы проводили их в разных регионах, общие и региональные. Господь благословлял нас открытым словом. Мы продолжали обновлять доктрины о теле, о крови, об открытом слове. Но особенно Господь нам давал откровение о евангелизации. Поэтому очень много людей было спасено благодаря откровению Божьему. Многие, особенно молодые люди, покаялись, и мы радуемся тому, что мы совершаем эту работу вместе с вами. В этом году также в марте я побывал в Бразилии и получил большое благословение вместе с другими пастырями, с которыми мы продолжаем общаться. Благодарим вас
за совместное служение. Пусть Господь прославится и приготовит нас к своему скорому пришествию. Mas, pastor Alexandre, nós soubemos, né, que tem uma comunidade russa nos Estados Unidos e que essa obra russa alcançou igrejas ou a comunidade eslava nos Estados Unidos. Como é que aconteceu isso? Ah, sim, pastor Edson. Temos já cerca de 20 pastores de língua russa, que são pastores de 20 igrejas, que estão em comunhão conosco lá nos Estados Unidos. E eles têm tido o mesmo entendimento da obra. Ainda nesta semana realizamos 2 reuniões com cerca de 12 pastores de 2 cidades diferentes nos Estados Unidos. Poderíamos ouvir um testemunho. O pastor Sergei Punka, que já esteve nos visitando aqui no Brasil. Lembro dele. Que é da cidade de San Diego, nos Estados Unidos. Gravou um vídeo para atender o nosso interesse nesse assunto. Работа Духа Святого означает открытие Иисуса Христа в теле Его, а тело Его есть Церковь. Без работы Духа Святого Иисус Христос историческая личность. Но когда работает Дух Святой, Иисус живой, реально пребывающий среди нас, действующий своей благодатью в теле Иисуса Христа в Церкви. Аминь. Amém. Glórias ao Senhor. Mais um testemunho. Agora a obra, né, as igrejas russas operando nos Estados Unidos. Agora, nós teríamos ainda algum testemunho sobre a importância do governo do Senhor, né, do Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo na vida dos pastores russos? Sim, pastor Edson, temos um belo testemunho do bispo Mahmoud, do Uzbequistão, que inclusive nos visitou em março do ano passado. E ele discorre com muita clareza sobre a importância da operação do Espírito Santo, da direção do Espírito Santo no corpo de Cristo. Насколько важно сегодня иметь откровение о силе крови Иисуса Христа, живя в последнее время, Церковь. Насколько важно иметь откровение о теле, насколько важно иметь откровение свыше, чтобы мы были обузданы. Мы нуждаемся в Духе Святом. Дух Святой, Он управляет, Дух Святой, Он открывает, Дух Святой, Он помогает нам исполнить волю Божию. Пусть Господь поможет нам, живя в последнее время, как церковь готовится к встрече с Господом, чтобы Дух Святой нам открывал, говорил, чтобы нам исполнить волю Божию. Amém. Glória a Deus. Né, tanto o pastor Mahmoud quanto outros pastores russos que vieram aqui, vimos que eles são muito reverentes, são pessoas muito educadas, muito agradecidas. E agora tem um pastor um pouco diferente nesse grupo, né, da Armênia. A Armênia também eles receberam pela língua russa. Como é que é esse testemunho do pastor da Armênia? É um pastor originalmente de língua armênia, mas a Armênia fazia parte da antiga União Soviética. Ah, entendi. E naquela época a Rússia obrigava todos os cidadãos da União Soviética a aprenderem a língua russa. Então ele fala o armênio e fala o russo. Mas ele gravou um vídeo em língua russa, enfatizando a importância das doutrinas que tem aprendido para a vida do corpo de Cristo. То, что я увидел у вас, то дело Духа Святого впечатлил меня. Я хочу, чтобы вы знали, что вы двигаетесь в Духе во имя Иисуса Христа. И учение, которое зашло глубоко в мое сердце, это учение о крови Иисуса Христа, что кровь, она циркулизирует по всему телу Христа в Духе Святом. Maravilha, glória a Deus. Estamos chegando ao final aqui desse programa, dessa entrevista tão importante, né, ouvirmos, vermos o testemunho
dos pastores da Rússia e vimos ali, de língua russa, né? Vimos ali a alegria, vimos ali que eles, né, se alegram, se maravilham com a doutrina da obra, clamor pelo sangue de Jesus, palavra revelada, tudo isso já é comum no vocabulário dos pastores de língua russa. E vemos que cada vez mais é alcançado outros países que têm essa mesma língua chegando até eles, né? Pastor Alexandre, teria mais alguma coisa assim a concluir, a falar conosco sobre a obra nos países de língua russa? Eu diria, para terminar, que neste último ano o Senhor deu um grande impulso à sua obra naquela região. Há um ano atrás, por exemplo, nós tínhamos um pastor definido pela obra ali em Belarus, por exemplo, a antiga Bielorrússia. Hoje já temos 11 pastores. Maravilha. Né? Na Armênia nós também tínhamos um pastor. Hoje já temos cerca de 9 pastores que estão aprendendo a obra. Estão que maravilha. Aquele processo de assimilação de todos os aspectos da obra. E assim, em outras regiões, o mesmo tem sucedido. O número de pastores que têm aberto o coração para a obra nessas igrejas de língua russa dos Estados Unidos, por exemplo, duplicou no ano passado. Olha que bênção. É um crescimento assim espantoso, que nós estabelecemos uma relação entre essa prosperidade da obra nesses países ao momento profético que estamos vivendo. Breve o Senhor Jesus voltará. E Ele está unindo num só corpo os filhos de Deus que se achavam dispersos. É um trecho das Escrituras, né, que nós conhecemos, que fala muito bem sobre esse desejo de que os irmãos vivam em união. Glórias ao Senhor. Ainda só lembrando, né, nos testemunhos dos pastores que vieram aqui da outra vez, um dos pastores citou que na igreja dele, lá na região da Rússia, as crianças já vivem a mesma experiência que nós vivemos, né? E hoje, nos testemunhos, nós vimos ali o pastor falando de conversão de jovens, que eles já estão tendo experiência nos seminários e nas evangelizações e com algumas ou muitas até conversões de jovens, né? Então, alcançando as crianças, alcançando os jovens. Queremos nos despedir, né, pastor Alexandre, que bênção esses testemunhos, né? Fortalece toda a igreja. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Edson. Paz do Senhor a todos.